paz do Senhor a todos. Eu gostaria de estar deixando uma palavra poderosa que Deus tem colocado no meu coração. Na verdade, é uma palavra da qual tem ardido dentro de mim todos os dias, da qual Deus tem ministrado dentro de mim. Eu falo: Senhor, permita que eu venha falar deste amor, permita que eu venha falar desse fogo que está ardendo dentro de mim. Que se Deus está fazendo isso, se o Senhor está despertando o meu coração, eu creio que esse despertar não é só para ficar dentro de mim, mas para poder estar ministrando a outras pessoas, acendendo esse fogo em outras pessoas. Por isso o título dessa mensagem é Mantendo o Fogo Aceso. Essa pandemia, toda essa agitação tem deixado o povo sem uma esperança. Mas queria deixar uma palavra de esperança para a sua vida. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortíferas beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, sarados. Essa é uma palavra poderosa. Senhor Espírito Santo, eu te peço nesta hora, ó Pai, que eu possa, Senhor Deus, fazer uso, ó Pai, Senhor Deus, do dom, Senhor Deus, da palavra de sabedoria, ó Pai, para que esta palavra, Senhor Deus, chegue aos corações, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Então a palavra de Deus diz: e esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados, ficarão sarados. Essa é uma palavra poderosa de esperança. Essa é uma palavra da qual Deus está nos dando autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre tudo aquilo que assola as nossas vidas. Mas essa autoridade é para os que creem. Essa verdade é para os que creem. E se você crê nessa verdade, essa verdade ela pode te alcançar, assim como ela tem alcançado a minha vida. O avivamento não é mais um milagre do que uma colheita de trigo. Acredito que se as condições forem atendidas, o avivamento é o resultado esperado. Um fazendeiro que prepara o solo e planta a semente e espera a colheita. E é isso que nós temos feito nos dias de hoje. Nós temos preparado o solo do coração, o solo da igreja, para poder estar criando uma atmosfera de avivamento, um clima onde Deus terá total liberdade de vir e agir. Finney, um grande avivalista da época, um teólogo, um pastor,
Ele acreditava que, se as condições e a atmosfera fossem criadas para o avivamento, então não era uma conclusão precipitada de que o avivamento viria em nossas vidas, viria na igreja, viria no meio do povo. Se as condições e a atmosfera fossem o quê? Criadas. Nós temos que criar essa atmosfera. Eu estou aqui hoje para poder criar uma atmosfera para que o avivamento possa vir, para que os céus se abram. Nessa mesma veia que vemos a necessidade de desenvolver uma cultura de avivamento na igreja, que prepara o caminho para a atividade soberana de Deus e cria uma atmosfera em que o movimento de Deus pode prosperar e sustentar. Nós precisamos ter uma cultura do avivamento em nossa mente. Por isso que a palavra diz, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que saiba e experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua igreja, a vontade de Deus para a humanidade. E a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para a humanidade, para a sua igreja, é trazer um avivamento poderoso que acenda e seja incendiado na igreja. E os milagres aconteçam. Como sacerdote da nova aliança, somos chamados a preparar um lugar onde Deus virá e habitará. Um lugar onde Ele libera sua atividade entre nós. Aleluia! Nós temos essa responsabilidade, porque nós somos os sacerdotes da nova aliança. Somos chamados a desenvolver uma cultura de avivamento na igreja, que prepara o caminho para a atividade soberana de Deus e cria uma atmosfera em que o movimento de Deus pode prosperar e sustentar. Nós precisamos crer nessa verdade. Mais de 100 vezes, Jesus não veio apenas para salvar, veio também para curar. O termo salvação na Bíblia vem do original em grego, sozo. A palavra sozo é usada mais de 100 vezes no Novo Testamento. É um verbo grego, ou uma palavra de ação que significa ser salvo ou resgatado do poder de Satanás e restaurado totalmente a plenitude da ordem e bem-estar de Deus. Ser sozo é ser completamente salvo, liberto, curado e restaurado. Aleluia! Ser sozo é o quê? É ser salvo, liberto, curado e restaurado. Isso é o que Deus tem feito, quer fazer na sua vida. Isso é o que Deus quer nos levantar a fazer. Na passagem de Lucas, capítulo 17, versículo 19, por exemplo, Jesus cura o leproso utilizando o verbo sozo, indicando que o homem não foi somente curado, mas também salvo, pois voltou para reconhecer que a sua cura veio de Jesus pela fé. Entende o que Deus está querendo fazer? Entende o que Cristo quer fazer? Para mim, por mim e através de mim.
Aonde nós vemos, sozo, ele é salvação. Pedro, pregando aos anciões e autoridades de Jerusalém, disse, em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha aí, o Souza aparecendo, no sentido de salvação, trazendo salvação. Pedro pregando a palavra. Paulo escreve aos cristãos de Roma, em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10, um versículo do qual eu tenho falado muito, para pregar o evangelho, ser com a tua boca, confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Souzo mais uma vez, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Inclusive, esse versículo, nós podemos fazer uma oração, da qual é a oração mais poderosa da face da terra. É a oração onde você declara diante dos homens, diante dos anjos caídos, dos anjos do céu e diante de Deus, que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e você fala que você será salvo. Oh Deus! E a igreja de Efésio, em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de quê? De vós, mais uma vez, o souzo de Deus sendo liberado para a sua vida. Mais uma vez, Deus usando esse verbo para dizer, filho, filha, você é salvo, eu estou te resgatando das mãos do inimigo, do reino das trevas. Souzo também é cura. Talvez você hoje que está me ouvindo, você está sofrendo durante anos com uma enfermidade. Mas eu queria dizer que o souzo de Deus está chegando à sua vida. Em Mateus capítulo 9, versículo 22 diz, voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Essa mulher, ela sofria 12 anos com uma enfermidade que não tinha cura. A enfermidade estava sobre ela dia após dia, se piorava mais ainda. Por mais que ela gastasse todo o dinheiro dela, só vinha a piorar. Todos os tratamentos não davam certo. Mas Jesus falou, filha, a sua fé te curou. A sua fé te sarou. Marcos capítulo 6, versículo 56 diz, e aonde quer que ele fosse, povoado, cidade ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Olha só, Deus tem cura para o teu povo. Em Marcos capítulo 12, versículo 52, diz, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Olha que coisa gloriosa. Jesus tem cura para a sua vida. Esse é um amor poderoso, esse é um amor que não tem como descrever, o amor que Deus tem pelas nossas vidas.
O sozo de Deus também é libertação. Sozo representa o resgate do poder do diabo e também se aplica à libertação de opressão maligna. Talvez hoje você esteja sofrendo uma grande opressão maligna, aonde tem levado você a não ter mais, perder o sentido pela vida, o desejo de viver, talvez o medo, a angústia, o desespero, tem afligido dia após dia. A Bíblia chama isso de opressão maligna. Mas Jesus quer libertar a sua vida. Em Lucas capítulo 8, versículo 36 diz: os que eu tinha visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Em 2 Timóteo, olha só que versículo poderoso. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18 diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. Deus quer te levar a salvo para o reino celestial. E a Ele seja toda a glória, todo e para todo sempre. A Ele seja toda a glória para todo sempre. Deus deseja salvar você e levar você a salvo para o seu reino. Quando você aceita Jesus, a Bíblia fala que Deus tira você do reino das trevas e leva você para o reino da luz. Leva você para o reino onde não há tristeza, não há angústia. Em Judas, capítulo 1, versículo 5 diz: embora vocês já tenham conhecido de tudo isso, quero lembrar-lhe que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Essa é a obra redentora para o homem. É trazer salvação, uma esperança eterna, mas também é para trazer cura ainda nessa terra e trazer libertação, para tirar você de toda a opressão. Cria somente nessa verdade. Toda quinta-feira nós vamos estar fazendo uma célula, onde nós vamos ministrar, porque nós cremos que Deus tem isso para as pessoas. Então, desde já eu te faço o convite para que você venha participar desta célula. Porque eu creio que Deus vai encher a sua vida, vai ser um lugar onde a presença de Deus vai ser ministrada pessoalmente. Nós vamos impor as mãos, as pessoas vão ser curadas, elas vão ser libertas, vão ser restauradas, porque uma atmosfera da glória de Deus está sendo criada, está sendo formada neste lugar. O sozo de Deus é salvação, cura e libertação. Lucas 19, versículo 9 e 10 diz: Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Talvez você já tenha ouvido falar de Cristo. Talvez você já tenha estado em uma igreja ou em uma célula. E você, como este homem, estava perdido, está perdido.
Mas Cristo tem salvação para você, meu amado. Quando você ministra salvação, cura e libertação a uma pessoa necessitada, você a resgata do poder de Satanás naquela área. Você enfraqueceu o reino de Satanás e fortaleceu o reino de Deus. Você enfraquece o reino de Satanás. E esta é a comissão que Deus nos deu quando Deus fala: ide e pregai o evangelho. É para quê? Para enfraquecer o reino de Satanás e fortalecer o reino de Deus. Novamente, Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os enviei. João capítulo 20, 21. Nesse versículo, Jesus nos mostra claramente que deseja que vivamos assim como ele viveu. Olha isso. Nesse versículo, a palavra diz que Jesus quer que a gente viva assim como ele viveu. Jesus nos enviou da mesma forma que foi enviado por Deus Pai. Jesus não envia ninguém sem capacitar. Quando Jesus ele foi para o céu, ele falou assim: eu vou, mas deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder dos altos céus. Eu creio que Deus me revestiu desse poder. Esse poder ele representa curas, ministrar cura, libertação, ministrar salvação às suas vidas, à vida das pessoas. E levantar um exército com o mesmo espírito, com a mesma autoridade sobre os demônios. E dia por dia o reino dos céus o reino de Deus sendo fortalecido com um exército poderoso que leva o nome de Cristo. Seu desejo é que vivamos uma vida cheia de intimidade com o Pai, na qual priorizamos passar tempo com Ele em oração e jejum, para que sejamos impregnados da sua presença e saiamos pelo mundo vivendo uma vida de poder e autoridade, revelando que Jesus vive, cura os enfermos, liberta os cativos e dá salvação. Mas devemos, olha só o que Deus quer. Nós devemos mostrar o reino ao mundo. E não somente falar sobre o reino. Nós devemos o quê? Mostrar o reino ao mundo. Mostrar o reino de Deus ao mundo. Essa é a missão. Olha aí, curar os enfermos, um fundamento do Evangelho. O Evangelho ele é carregado de poder e autoridade, de cura e libertação, de restauração. Curar os enfermos é um ministério espiritual significativo. Curar os enfermos é um benefício da expiação pela qual os homens que sofrem são libertos do cativo físico, do cativeiro físico. Isso é curar os enfermos. É liberar aos necessitados uma das bênçãos da morte e ressurreição de Cristo. É isso.
Isaías 53, versículo 4 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós somos curados. Por suas feridas nós somos que? Curados. Essa é a palavra que eu tenho para a sua vida. O Evangelho não deve ser pregado somente para a salvação da alma da morte, mas também para a salvação do corpo das enfermidades terrenas, por meio da autoridade sobre a morte conquistada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Deus libera a bênção da reconciliação com Ele para os homens, trazendo o benefício da vida eterna e da cura física por intermédio do ministério dos homens. Deus nos comissionou para esse ministério. Deus nos chamou para trazer um despertar. Eu queria que esse mesmo fogo aquecesse seu coração neste momento. Porque Deus tem chamado pessoas apaixonadas. Pessoas dispostas a largar tudo, largar suas vidas. Por amor a Ele. Para ver outras vidas sendo curadas. Para ver outras vidas sendo restauradas. Pessoas estão tirando suas próprias vidas porque não tem um sentido de vida. Porque não encontra mais um sentido para continuar vivendo. Mas Deus, Jesus, Ele quer colocar um sentido de vida para você, colocar uma causa pela qual você tem que viver e você tem que morrer. Um fogo que queima e salva vidas e traz um sentido de vida a outras vidas. Jesus nos deixou o exemplo de cura dos enfermos. Jesus nos deixou um exemplo de libertação e de salvação, como prova de que Ele era o Messias esperado. Como prova de que Ele tinha autoridade na terra para perdoar pecados. Talvez você não se sinta digno de ser alcançado por Deus, de ser amado por Deus, mas eu queria dizer para você, você sim, Jesus te ama. Como evidência de que o reino de Deus estava próximo. Como evidência do amor de Deus. Como evidência do poder de Deus. Como uma das primeiras ferramentas para o evangelho, para o evangelismo utilizado pelos discípulos. Curar os enfermos era uma comissão para os discípulos de Jesus quando eles estavam na terra. Era uma comissão. É uma comissão para nossas vidas. Essa enfermidade que tem assolado as nossas vidas, que tem paralisado a sua vida com medo de morrer. Eu queria dizer que Deus tem salvação para a sua vida, Deus tem cura. Jesus nos chama para poder trazer cura. A cura mental. Os casos de pessoas com depressão, com problema psíquico, têm aumentado de forma extraordinária. Mas eu queria dizer que Deus tem cura para a sua vida. Não perca a esperança. Jesus te ama e tem um propósito na sua vida.
Abraça também essa causa. Vem buscar restauração, vem buscar ajuda. Nós estamos expostos. Eu sei que Deus tem me levantado para trazer cura à vida das pessoas. E para gerar esse coração, esse fogo também no coração dela, para dar continuidade, para estar curando e salvando outras pessoas. Deus tem cura para a sua família. Não há nada impossível. Em Lucas capítulo 7, versículo 21 diz: naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espírito maligno. E concedeu visão a muitos que eram cegos. Olha para isso. Nós não queremos apenas falar do reino de Deus, mas nós queremos viver o reino de Deus nesta terra. E Deus tem cura na sua vida. Creia isso. O reino de Deus está próximo. É chegado o reino de Deus, a palavra de Deus diz. E quando a missão de Deus, quando nós aceitamos esse Jesus, a palavra de Deus diz, que nós passamos do reino das trevas para o reino da luz. E nós passamos a andar naturalmente no sobrenatural, porque foi para isso que Deus nos chamou. Para viver naturalmente, de forma sobrenatural. Se você nunca aceitou a Jesus, faça essa oração comigo. É uma oração simples, mas porém poderosa. E venha participar de nossa célula. Nós vamos estar fazendo toda quinta-feira. Eu vou deixar o meu WhatsApp. Se você estiver sofrendo algum mal, para você mandar mensagem. Falar, eu vi o seu vídeo, eu quero estar te pedindo oração, nós vamos entrar em contato para poder estar orando pela sua vida. Porque esse foi o chamado que Deus tem para a minha vida. E ide a todos os povos, em meu nome. Expulsarás demônio, pisarás em serpente, escorpião, e se alguma coisa mortífera você beber, não terá dano algum. Imposarão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Amém? Não tem limite para cura todas as